Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Vocês estão olhando aqui, tá cheio de dinheiro aqui. Quem quer dinheiro? Não é o programa do Silvio Santos, não, viu, gente? Cédulas aqui antigas, a gente trouxe para ilustração, porque o tema de hoje é fascinante. Eu considero fascinante, tem muitas pessoas também que se interessam com toda certeza. A história do dinheiro, né? O dinheiro físico, será que ele vai desaparecer? Será que não? Mas é a história que é contada aqui, né? Então vamos apresentar nosso convidado, mas antes falando o seguinte: a gente vai falar de cédula, de dinheiro, de papel moeda, enfim. E isso se refere ao quê? A numismática, que vem do grego clássico nomisma, através do latim numisma, moeda. E é um estudo sobre o ponto de vista histórico, artístico e econômico das cédulas, moedas, medalhas também, muito embora também o termo seja empregado como sinônimo ao colecionador desses itens. Meu amigo Fernando Galim, numismata, seja bem-vindo aqui ao programa Alto Astral 14, coisa boa. Salve, salve, Guilherme, salve, salve, telespectador. É uma alegria estar aqui com você hoje, hein, Guilherme? Falando que a gente gosta, né? Dinheiro. Quem não gosta de dinheiro, hein? Eu trouxe até para ilustrar algumas coisas que eu tenho lá em casa, para o Fernando verificar também, que o Fernando é um especialista, sem dúvida nenhuma. Mas se a gente falar um pouquinho do dinheiro aqui, o que te levou a ser um numismata, o Fernando? Qual que é a sua formação profissional? Muita gente fala, mas é numismata, não faz mais nada, não? Né? Não tem muito disso. É igual o camarada aqui, profissional, artista. Não, mas você não trabalha, não? Fala um pouquinho dessa história pra gente. Vamos lá, eu tenho formação em Direito, eu sou advogado. Ah, então trabalha também. Trabalho, então não vivo só da numismática, não. A numismática é um hobby, né? Sim. A numismática, que já foi o hobby dos reis, né? Dom Luís I de Portugal era fascinado em colecionismo, fascinado em cédulas, em moedas antigas, né? E o que acontece? Com o tempo isso foi popularizando. A gente começou, Guilherme, colecionando. Eu não comecei estudando. Eu comecei juntando ali. Meu pai tinha uma caixinha. Meu pai antigamente passeava nos comércios, chegava lá e falava assim: ô moço, me vê, década de 70, hein? Sim. Moço, me vê um dinheiro antigo que você tem aí. E aí o rapaz tinha lá debaixo, usava muito colocar um vidro sobre a mesa, essa, né? É a cena clássica, né? Essa aí. Clássico. Chegava lá, tinha uma nota igual essa aqui lá de baixo, ele pegava, toma essa aqui, garoto, e levava. Outros tinham um quadro na parede, né? Pregava, passava cola assim na cédula e botava a cédula na parede. Meu Deus do céu. Eu já desmontei quadro desse aí, pra você ter ideia. Sim. Mas comecei desse jeito. Juntando uma cédula daqui, uma de lá, e meu pai me contava a história, né? Falava, esse aqui, meu pai dava para minha mãe uma nota dessa daqui, ela ia na feira e voltava com a caixa disso, com a caixa daquilo, e eu fui tomando gosto. A partir do momento que eu fui tomando gosto, eu olhei aquela coleção, coloquei igual você pôs aqui na mesa, por valores, vi o que tinha repetido, separei, vi o que tinha faltando, comecei a perceber, especialmente naquele período do Cruzeiro de 42, tinham cédulas ali que umas eram todas azuis e outras eram coloridas. Tinham cédulas laranjadas, verdes, vermelhas. E eu comecei a ver essas diferenças, né? E separar essas cédulas. De repente, quando eu percebi, isso já estava dentro de uma pasta, por valor organizado, e eu já estava estudando para ver a diferença disso. Foi assim que eu tornei numismata. Olha só, rapaz. Que coisa interessante. Fala dessa história do dinheiro. Quando ele surgiu aqui no Brasil, vamos falar de Brasil, que a gente tem cédulas estrangeiras, mas tem aqui do Brasil, de épocas distintas, mas não muito, muito antigas. Mas quando começou essa história do papel moeda aqui? Papel moeda surgiu no Brasil na década de 1830. Nós tivemos aqui no Império do Brasil um derrame de moedas falsas. Eram moedas de cobre, a moeda que circulava na mão do povo era moeda de cobre. Moeda de prata e moeda de ouro circulava só na elite. Certo. A do povão mesmo era moeda de cobre. E aí o que aconteceu? Lá na Bahia, tinha uma Casa da Moeda, na Bahia tinha outra Casa da Moeda no Rio de Janeiro, mas especialmente na Bahia, as pessoas que faziam os cunhos, que abriam os cunhos, os abridores de cunho, trabalhavam de dia para o imperador e de noite na contrafação. Particular. Então, era no particular mesmo. Então, ele tinha acesso à chapa. Tinha a casa da moeda particular? A Casa da Moeda. Quem nunca quis produzir dinheiro, né? Então, era o que ele fazia. E aí, um derrame de moeda de cobre, moedas que não tinham valor, eram falsas, né? E aí o que aconteceu? De repente, a regência trina falou, nós precisamos recolher isso aqui. Então vamos tirar essa moeda para evitar a inflação que foi gerada e vamos substituir elas por papel moeda. Na época, não eram cédulas como, por exemplo, essa que a gente está aqui na mão, numerada, bonitinha, mecanicamente, nada disso. Na época era um talonário, era um talão em que se escrevia
o Guilherme Verano me entregou aqui tantos R$1.000 em moeda de cobre. Eu vou pagar ele quando ele retornar com isso aqui. Fazia um corte no canto do papel, um corte que não era reto, era um corte chanfrado. Por quê? Quando o Guilherme chegasse para resgatar aquele valor que ele entregou em moeda, ele ia lá no talão, abria o talonário e encaixava. Se a sua cédula, se o seu papel fosse autêntico, ele encaixava certinho no número que arrancou. Então isso era a chancela do negócio. Era a forma de controle para evitar fraude naquilo. Então chegava e colocava lá. Se fosse, por exemplo, se tivesse todo riscadinho, todo cheio de curvas, e você chegasse com um papel reto, isso aqui era falso. Eles não iam te pagar. Então o papel moeda no Brasil surgiu aí. Um pouco antes, nós tínhamos também nessa mesma sistemática alguns papéis da Casa de Administração dos Diamantes, que funcionava da mesma forma. Você pensou, você chegou com o seu saquinho de diamante, entregava o saquinho de diamante, ele te dava um papel dizendo que você entregou tantos quilates. Certo. Isso remonta a 1786. Mas em larga escala, esse papel do troco do cobre, as cédulas daquela época eram chamadas o troco do cobre, justamente porque trocava, tirava a moeda de cobre de circulação e dava para a pessoa um papel moeda. Surgiu aí no Brasil. Por isso que meu avô falava, me dá os cobre aí. Me dá os cobre, exatamente. A moeda de cobre foi usada no Brasil desde o descobrimento até esse período da década de 1830, quando ela saiu de circulação, quando ela foi recolhida. Então você observa, são 330, 340 anos de moeda de cobre rodando no Brasil. E essa questão mais elaborada, né, em relação ao cunho, porque antes, a gente imagina, não havia tecnologia na época nem nada, mas essa coisa mais elaborada das moedas, das próprias cédulas, foi mais ou menos por aí que se plantou essa ideia, quando a gente chegou numa coisa que é minimamente parecida com o que a gente tem hoje. Olha só, as moedas elas surgiram na Fenícia 7 séculos antes de Cristo. Mas sempre os brímios. Naquela época. Sempre os brímios estão envolvidos em alguma coisa que tem dinheiro, né? Impressionante, né, Fernando? Naquela época era no martelo. Era no martelo. A cunhagem era feita em martelo, Guilherme. Então o que acontece? Ao longo de muitos séculos, essa cunhagem foi feita em martelo. Em Portugal, isso foi abolido por volta do século XVII. Século XVII, século XVIII, eles começaram a fazer a cunhagem em balancinho. Então, o balancinho é como se fosse uma máquina de cunhagem dessas modernas que a gente conhece hoje, porém não tão moderna, um pouco mais rudimentar. Mas não era mais um martelo de mão que batia, já era uma prensa. Vamos pensar numa prensa que batia essas moedas. Hoje a tecnologia, o Parque Fabril da Casa da Moeda do Brasil, por um exemplo, ele foi modernizado na década de 60, 1960. Porém, a Casa da Moeda do Brasil data de 1694. 1600? 1694. Mais de 300 anos, então. Vai completar agora 330 anos a Casa da Moeda, ano que vem. Então, assim, desde 1694, nós já tínhamos as sistemáticas de cunhagem de moedas com balancinho. Nós já tínhamos aí prensas batendo isso daí. O uso de martelo já era bem defasado, porque a produção era muito pouca. Mas, assim, moderno, como a gente tem conhecimento hoje, data do século XIX, da metade do século XIX para frente. O nosso dinheiro, para você ter ideia, papel moeda, não estou falando de moeda metal, papel moeda era fabricado na Inglaterra pela Thomas Delarue e nos Estados Unidos pela American Banknote. Vinha de avião, quando era a época de avião. Vinha de navio. Então, assim, produzir o dinheiro hoje demorava mês para chegar aqui no Brasil. Não era como hoje, que saiu ali da Casa da Moeda, entra num caminhão, está lá no banco. Demorava tempo para chegar. Bom, muito bem. Vou falar então, claro, você já citou alguns aspectos aí, da importância da numismática. Não só, né, na questão de cédulas, mas na própria história do mundo, história econômica do mundo também, né? Com certeza, Guilherme. O que mais me fascina quando a gente fala de cédulas, de moedas, de numismática, é você olhar para uma cédula e ver aqui, por exemplo, Cândido Rondon. Isso foi o que começou a me despertar. Quem foi Cândido Rondon? Essas figuras históricas chamavam atenção, então? Me chamava atenção essa história. E aí eu comecei a pesquisar. A numismática é uma ciência muito afim de diversas outras ciências, não só história. História, geografia, português, matemática. Fernando, o que numismática tem a ver com português? Você sabia que Brasil, aqui no Brasil, em português, era escrito com Z?
Brasil era escrito com Z no nosso papel moeda. Não estou dizendo em literaturas, não. Era oficial. O nome do Brasil era com Z. República dos Estados Unidos do Brasil. Do Brasil, não conhece. Então isso perdurou até o início do século XX. Como que a gente ignora isso? Eu não estou vendo, será que o cara lá só errou? Não é possível, né? Esse cara não sabe que o Brasil conhece. Né? É da época. O problema é que às vezes a gente tenta enxergar o passado com os olhos do futuro. Então, para que nós possamos entender isso, a gente precisa se transportar para aquela época. Você faz essas viagens? Ah, com certeza. Eu comecei. Nós temos um canal no YouTube que se é chama Vivendo a História. História. Lá na Vivendo a História, nós começamos agora, tá recente. Eu até te convido, Guilherme, para acompanhar com a gente. Mas vou. Nós estamos estudando toda a numária do Brasil. O que é isso? Todas as peças, as moedas e cédulas que foram cunhadas para o Brasil ou que foram cunhadas aqui no Brasil. Certo. Todas essas a gente está estudando. E nós começamos no descobrimento do Brasil. Muita gente, olha o tanto que é relacionado a outras ciências, muita gente nem sabe quem era o rei de Portugal no descobrimento do Brasil. Você sabe, Guilherme? Todo mundo lembra só do Pedro Álvares Cabral. Né? Esse era o navegador. E quem que era o governante? Algum João de plantão? Consulta aos universitários aqui. Dom Manuel I. Dom Manuel I, tanto é que nós tivemos as ordenações. Sendo Portugal, Manuel era mais óbvio, né? As ordenações manuelinas, é porque o rei se chamava Manuel. Sim. Então, assim, naquela época, a gente vem fazendo essa contextualização desde Dom Manuel I. Nós já passamos por ele, já chegamos em Dom João III, que era filho dele, e que governou de 1521 até 1557. E nós vamos seguir acompanhando essa história e correlacionando com os fatos históricos que a gente conhece até os dias atuais. É um projeto de um ano. Nós vamos passar um ano falando de história. Mas é fascinante, né, Fernando? Exatamente isso. A gente se imaginar naquele momento histórico, como que foi isso aí, quem surgiu, como você disse, qual é a figura histórica, que tipo de atitude ele tomou, deixou de tomar, que influenciou. Eu sou fascinado com a história. Não, sem dizer que nós somos muito arraigados em vários aspectos da numismática e nem nos prestamos atenção disso. Você falou, me dá um cobre. Você já escutou que o fulano não vale um tostão furado? Sim. Rapaz, hoje eu não tenho um vintém no bolso. Exatamente. Vintém era moeda de 20 réis, o tostão era moeda de 100 réis. Rapaz, eu não sei o que está acontecendo, não tem nenhum cruzado. Muita gente acha que é por conta dessas emissões do período recente de cruzado, mas não é. Não era, não? É porque antigamente nós tínhamos moedas de 400 réis que eram conhecidas como cruzado. Moedas de ouro e de prata. Então as pessoas comuns do povo não tinham acesso a cruzado. Rapaz, eu não tenho nenhum cruzado. Nenhum cruzado, imagina. Quão pobre eu sou. Né? Eu já tive aqui. Quanto vale essa? Essa aqui valia 50 cruzados. 50 cruzados. Rapaz, eu já fui ricão demais. E sabe o que é interessante, Guilherme? Isso aqui, é testemunha. Sim. Isso aqui é uma testemunha do seu tempo. Por exemplo, eu vejo as pessoas falarem assim, César foi imperador romano. Como é que você tem certeza que César foi imperador romano? Porque o livro te contou? Não, com certeza alguma moeda, alguma referência numismática da época. Né? Com certeza. Quando o próprio Jesus falou assim, dê a César o que é de César, ele estava falando de uma moeda do Império Romano que tinha o rosto de César. Então não tem dúvida, César era imperador romano. Quando nós falamos que existia inflação no Brasil absurda, a níveis que a gente não entende hoje, quem nasceu aí na era de estabilidade do Plano Real não consegue conceber o que a gente está falando. Essa cédula de 1 cruzeiro, ela é de 1970. E ficou, né? Nessa época, de 1970, nós tínhamos cédulas de 1, 5, 10, 20, 50 e 100 cruzeiros. Quando foi em 72, surgiu a cédula de 500. Parecido com o que aconteceu aqui com a gente agora com a cédula de 200. Sim. Surgiu a de 500, comemorativa dos 150 anos da independência, do Sesc Centenário. De repente, no final do Plano Cruzeiro, em 1986, nós tínhamos cédulas de 100 mil cruzeiros circulando. Observa, uma cédula de 100 mil. Cada série de cédula, cada série de emissão de uma cédula tem 100 mil cédulas. Então, uma cédula de 100 mil cruzeiro equivalia a uma série inteira de emissões de cédulas de um cruzeiro. Isso é uma inflação absurda.
Não tem como a gente dizer que não aconteceu. Aconteceu, a prova está aqui, é documental, é física. A gente pega e vê. Quando a gente conta os mais jovens, você tinha que sair correndo no supermercado e gastar seu salário, e atracava com um remarcador de preço, você ia lá, ia de 2, um atracava com ele e falava, não remarca não. Quando isso você ia lá e ele pegava e ele lá com a para bater. E rapidinho, né? Remarcando. Eu lembro desse período, hein, Guilherme? Fernando, você é novo. Eu sou de 88, mas eu lembro, rapaz. Você é novo demais. E tinha fiscal do Sarney, vamos fechar esse supermercado aqui, tá cobrando muito caro. E quando congelava o preço? Você já imaginou? Nossa. Quem é da era moderna nossa aqui do real não entende o que é congelamento de preço. Você tinha indexador de moeda também, o RV, tinha tanta coisa, meu Deus do céu. Meu pai fazia todas as noites o dinheiro dormia investido. Sim. Naquela operação chamada overnight. Exatamente, todo overnight. Dia, se ele não colocasse, mas o banco fechou, o dia acabou, tá anoitecendo, então aplica no overnight. Porque se você não aplicar, amanhã quando você acordar, seu dinheiro já não vale o mesmo tanto. É incrível. E a gente fica vendo, é claro, situando historicamente, o Fernando, você é mais novo, seu pai deve ser mais ou menos na mesma faixa etária minha, é inacreditável como a gente vivia no sistema daquele. Não, hoje a gente tem as dificuldades, tem inflação e tudo, mas aquilo era o período assim, verdadeiramente absurdo, né, de você ter o dinheiro hoje, amanhã não valer a mesma coisa. Mas não valer é muito, não é diferença pouca, não. Mas enfim, virou essa página, a gente espera, né? Bom, mercado no Brasil, que a gente tem cédulas aqui, eventualmente tem uma ou outra, mas longe de ser um colecionador, alguma coisa assim. Mas como funciona esse mercado? Como está esse mercado no Brasil, o Fernando? Há um interesse de fato? Como que funciona isso no dia a dia, você que é da área? A numismática no Brasil, ela veio de um período adormecido, até que em 2016 lançaram aquelas moedas das Olimpíadas. Na verdade, um pouco antes, em 2012, saiu o plano numismático das Olimpíadas. Nós tivemos a moeda da bandeira, que é a mais valiosa desse período, e de 16 esportes olímpicos que foram cunhados. Essas moedas saíram para valores de circulação, para moedinhas de R$1 de circulação comum. As pessoas começaram a pegar o troco e observar que só tinha a efígie da República e, de repente, apareceu um taco de golfe. Ela falou, nossa, mas que legal, vou guardar esse daqui. E aí ela percebeu que já tinha alguma pessoa ali remando, que parecia algum outro esporte, uma pessoa com a luva de boxe, uma cesta de basquete, e aí ela começou a se interessar por buscar essa informação e descobriu esse plano numismático. A partir daí, as pessoas começaram a buscar mais informações e a colecionar essas peças. Do início do plano das Olimpíadas em 2012 para cá, o número de colecionadores de cédulas e moedas no Brasil quadruplicou. Meu Deus. Quadruplicou. Eram cadastrados, existem pesquisas no ramo que apontavam cerca de 10 a 12 mil colecionadores antes desse período. Deixa eu até abrir um parênteses para você seguir. O que pode ser considerado um colecionador? Vamos lá. Não um curioso aqui. Eu era um ajuntador, como eu te falei, eu comecei a juntar. Então você já foi o Guilherme Verano? Eu já fui um ajuntador. Eu acho que o Guilherme Verano já está chegando no nível de colecionador, viu, Guilherme? Tá Porque certo. quando você organiza a sua coleção, isso aqui, embora não esteja numa pasta, isso aqui conta uma história. Então você organizou isso aqui, você me apresentou isso aqui de forma organizada. As suas cédulas estavam por valores, 1.000, 5.000, 10.000, estavam organizadas. Então você já começou a observar que existia uma falta. Aqui no meio falta uma de 100 mil. Aqui no meio falta uma de R$20. A partir desse momento que você consegue completar aquele álbum de figurinha, né? Isso aqui parece um álbum de figurinha. A partir do momento que você identificou ali uma falta e já está correndo atrás dessa falta, você já deixou de ser um ajuntador. É que está te incomodando, né? Está te incomodando. Porque, a princípio, você só recebeu alguma coisa. E, de repente, não. De repente, você já começou a buscar completar essa família que falta, completar essa série que falta. Aí você se tornou um colecionador. Então esse número é desses milhares. Então, hoje nós já temos 50 a 60 mil colecionadores. Só eu, pessoalmente, tenho no meu WhatsApp mais de 500 grupos de numismática do Brasil inteiro. 500 grupos? Grupos de numismática. Então, assim, são pessoas do Oiapoque ao Chuí, de todas as partes do Brasil. Estão florescendo associações numismáticas. No Amapá, a Associação Numismática do Amapá tem feito um trabalho excelente. Vão em escolas,
todos os sábados estão em feiras, realizam encontros. Você precisa ver, é um serviço excepcional e o grupo surgiu em 2020. Pois é, coisa recente. Em Goiás, a Sociedade Goiana de Numismática fez na semana passada aí um evento nacional, vieram expositores de todo o Brasil para poder apresentar suas peças, comercializar essas peças. Eu te falar uma coisa, Guilherme, é um ramo que movimenta dinheiro, viu? E isso já é a nossa próxima pergunta, né? Como que é avaliado isso aí? Porque você tem dinheiro e ele vale mais dinheiro do que da época que ele foi feito. Como que isso é avaliado? Como que isso é mensurado entre vocês, Fernando? Existe catálogo de referência desses valores. Então, hoje nós temos o ápice, o melhor catálogo que nós temos hoje é o catálogo Bentes das moedas do Brasil e o catálogo Bentes das cédulas do Brasil. É um catálogo de 912 páginas, só para você ter ideia, Guilherme. É aquele que estava lá no É o que está no Ceitec lá. É um livrão dessa grossura aqui. E ele traz detalhadamente o preço de cada uma das moedas e cédulas do Brasil por estado de conservação. Então você tem ali uma referência. Veja bem, eu tenho uma cédula como essa aqui que tem lá R$8 de referência no estado Flor de Estampa. Então a cédula, é óbvio, é minha. Eu não sou obrigado a vender por R$8. Mas eu chego aqui, o Guilherme tem essas aqui, a gente quer fazer uma troca, a gente utiliza esse valor como referência para uma troca justa. Certo. Agora, você vai vender a sua peça, aí vai dessa demanda e dessa oferta. É uma peça difícil de encontrar? Ou eu não vou vender ela pelo preço do catálogo, eu quero um pouco mais. Não, é uma peça mais comum, aí se chega num valor. Mas isso movimenta muito. Nós temos muitas peças de alto valor, nós temos peças de valores normais, vamos dizer assim, e temos o que a gente chama de chave de coleção. Então, o que é a tal da chave de coleção? A chave de coleção são aquelas cédulas mais difíceis, aquelas moedas mais difíceis que separam as coleções de nível. Uma coleção básica de uma coleção avançada. Certo. Então, a partir do momento em que a pessoa adquire peças de um nível avançado, a coleção dela muda de patamar. Você pega uma peça, por exemplo, tem uma cédula aí de 50 mil cruzeiros reais, que é a cédula da Baiana. A cédula da Baiana é recente, 1994. Finalzinho do período do Cruzeiro Real, início do período de Real. Aquela virada. Na viradinha ali. Ela entrou em circulação e logo saiu de circulação. É uma cédula hoje, Guilherme, que vale R$1.200. R$1.200 flor de estampa. Vende. É só abrir a boca que fica sem. É uma cédula que todas as pessoas que começaram a colecionar ali nas Olimpíadas não têm. Porque você não encontra ela ali naquelas caixas. É uma cédula que foi pouco circulada. Aí quando a pessoa acha, aí a demanda é muito maior do que a oferta. Você falou de séries olímpicas aí. Sim. Dessas moedas mais recentes, tem algum do valor especial, alguma coisa assim? Eu lembro da outra entrevista que você fez, que você fala de moeda de R$1 que vale bem mais do que R$1, que está ali, de repente já está esquecida na gaveta, na caixa do supermercado. Com certeza. Essa da série olímpica, por exemplo, muitas pessoas me mandam fotos do morrendo. À medida que elas forem parando de movimentar volumes, esse dinheiro vai saindo de circulação. Fernando, mas como que isso acontece? Você lembra quando o real entrou em circulação? Que todo mundo teve um período de troca. Olha, você que tem aí, naquela época você tinha as URVs, mas você tinha ainda o Cruzeiro Real, eu lembro. O real entrou em circulação ali no mês de julho, você teve 94, até julho do outro ano para poder trocar. Vai lá no caixa do banco e... Então você chegava no banco, era natural, você pagava em real ou pagava em Cruzeiro Real. Você fazia conversão ali. Mesma coisa, o dia que tirar o dinheiro de circulação, se ainda chamar real, a proposta vai ser semelhante. Você ainda tem aí cédula de real, você ainda tem moeda de real, você vai poder trocar por um período vamos converter isso aqui, né? E vai converter em real digital. Isso vai acontecer, isso é fato. Fernando, para a gente finalizar, então, projetos em relação à numismática aqui na cidade de Anápolis, falando especificamente. Existe algum projeto de, puxa vida, vamos arrumar um local bacana que possa ser o centro de referência, enfim, de gente que, puxa vida, gosto disso aqui, vou lá, vou visitar, gerar turismo, inclusive. Existe esse projeto? O que você pensa? Eu sei que existem outros colecionadores aqui em Anápolis, existe alguma coisa nesse sentido ou por enquanto é só um sonho mesmo? Nós temos trabalhado firme, Guilherme, para trazer essa numismática para o povo, para as pessoas mesmo entenderem que isso faz parte da nossa vida. Então nós temos direto organizado exposições aqui no Ceitec,
Nós temos organizado exposições aqui na Casa JK. Daqui uns dias nós vamos relacionar só cédulas e moedas que dizem respeito a Juscelino Kubitschek, a Santos Dumont, a aviação, e vamos montar essa exposição dentro da Casa JK, que é um lugar, o Jairo está firme no projeto, que é um lugar que tem tudo a ver. Sim. Então, assim, vamos falar da Biblioteca de Anápolis? Então nós vamos organizar lá na Biblioteca de Anápolis uma exposição com todos os personagens de literatura. Nós falamos aí de Cecília Meirelles, nós temos Carlos Drummond de Andrade, com essas peças para que as pessoas entendam que elas estão no dinheiro. E dias virão, e não estão muito longe, em que nós vamos montar aqui em Anápolis um museu de numismática. Nós já estamos trabalhando para montar aqui em Anápolis um museu de numismática. Olha só que notícia boa. Numismática e educação financeira. Porque hoje as nossas crianças têm uma dificuldade gigante com dinheiro. Vou abrir até um parênteses. O parceiro nosso, Cicobi, ele participou da Semana da Educação Financeira, exatamente fazendo assim. As pessoas de banco indo em escolas, levando as crianças nas agências também, para conhecer como que funciona, contar um pouquinho daquela história também. Chega cru, acha que, pai, você não tem dinheiro, compra isso aqui, eu não tenho dinheiro, filho, passa o cartão. Eu não sei fazer truco. Uma das coisas da minha geração, eu aprendi a fazer truco. Nossa, eu entrei na vida adulta, né? Aprender. Mas nós estamos andando, Guilherme, nós estamos andando. O fato da distribuição dessas edições da Bem ser aqui em Anápolis já é um avanço gigante. Nós trouxemos uma editora que era italiana, que é italiana, que não publicava mais, ela não ia mais publicar livros no Brasil. Ia falar da nossa Numária só na Europa. Isso é impensável, não faz sentido. Hoje a distribuição é em Anápolis. E nós vamos expandir isso cada vez mais. Anápolis vai chegar ao ponto de se tornar referência numismática nacional. Isso graças a você também, viu, Fernando? Estamos trabalhando duro para isso. Vamos repetir o canal para as pessoas que estão acompanhando, o canal do YouTube? No YouTube você vai digitar Vivendo a História. Você vai ver um brasão com muitos elementos imperiais. Eu gosto muito do Império do Brasil, é um período da nossa história que me fascina muito, por isso o brasão tem esses elementos do Império. Vivendo a História no YouTube é um local onde você não vai encontrar sensacionalismo. Você não vai encontrar essa moedinha de R$1 vale 10 mil reais se ela tiver de cabeça para baixo. Você não vai ver isso. Você vai ver informação séria, de qualidade. Essa é a minha proposta no canal. E a proposta do nosso canal é exatamente isso, trazer pessoas como o Fernando Ganin para falar dos assuntos mais variados. Um assunto que não é perecível. Se você viu, você interessou, gostou, compartilhe o nosso canal, compartilhe o canal do Fernando Ganin. Fernando, muito obrigado pela gentileza mais uma vez. Puxa vida, tanta história que a gente falou aqui hoje. Que bacana, viu? É uma satisfação poder estar aqui e agradeço a abertura de espaço que vocês estão nos dando para poder mostrar para as pessoas essa cultura. Isso é cultura, gente. Isso é estudo. Isso é aprimoramento. A cabeça da gente só cresce, Guilherme. Obrigado pelo espaço. Faltou o Instagram. Tem o Instagram aí? Tem Instagram. Vivendo a História Oficial. Tá certo, então. Vamos acessar lá, gente. Mais uma vez, muito obrigado ao Fernando e a vocês, nossos parceiros, sem os quais seria impossível trazer tanta informação. E a gente lembra, se você pegou essa entrevista no finalzinho, ela é repetida diversas vezes na grade de programação do canal 14 da NET e também está lá no nosso canal no YouTube, programa Alto Astral no 14. Mais uma vez, muito obrigado. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, Unievangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a Arte do Algodão, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Porto Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Egoservice Vigilância e Segurança Privada, Maglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodontítica e Traumatismo Dentário, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, Usa Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, folhas, suplementos naturais, Droga Lúcia, economia a serviço da sua saúde, Opção Ótica, Exclusiva Castor, um sonho de colchão, Centro Automotivo de Reparos Lagcar, Caplife, tratamento capilar, Dotes, tecnologia e comunicação, Sabor e Arte, a arte de comer bem,
Graci Falcão, Doceria, Mega Estúdio. E Única Curativos, tratamento de feridas e serviços de enfermagem.